Sim, e como nós estávamos falando, e a sua pergunta sobre a questão da influência do Oriente também, é aquilo que eu disse, Daquilo que acaba lá? aquilo que acaba lá, sim temos essa situação que é o hebraísmo. O que se entende por hebraísmo? É um termo que foi batizado pela academia e isso é um tema que é discutido pela academia oficial, não é que eu estou inventando esse termo de fato existe. O hebraísmo cristão. Sim, é Christian Hebraism que se diz. Não que nós concordemos com o hebraísmo cristão, mas é assim que é estudado o tema. Sim, o tema provavelmente é esse. Ou também aquilo que é conhecido como Christian Kabbalah, ou também conhecido como a Cabala cristã. Esses dois termos aparecem e são criados pela academia. É muito conhecido hoje em dia esses dois temas por toda a historiografia. Existem grupos, em grande parte os grupos que estudam essas coisas são grupos de pessoas ligadas a Israel, a grupos ligados a diretamente universidades judaicas, sinagogas e grupos ecumênicos. Não sei se o Vaticano já chegou a fazer diretamente a coisa nesse sentido. Eles são mais Para não discretos. nos confundir aqui com outros sede-vacantistas, né? Nós não temos nenhum problema com os judeus, afinal, nosso Senhor era hebreu, Ele é hebreu, né? É não é hebreu. verdade? Exato. Então, aqui no canal da Ação Restauracionista tem a palestra de um rabino, então dizer o quê? Eu tenho problema de trazer uma... Não, então entenda que, né? Cada um do seu quadrado, mas está tudo certo. Exato. Jesus Cristo era hebreu, o Senhor Então, trouxe um rabino judeu e assim seguimos. e assim seguimos. E a situação acontece que quando há uma mescla de certos elementos, normalmente nós temos uma terceira coisa. Então, no Brasil aconteceu isso, por exemplo, é o sincretismo religioso próprio do Brasil, que se manifesta em algumas religiões por aqui. Igualmente, no Ocidente até então, suponhamos o caso da Sagrada Escritura. Quando São Jerônimo traduz a Sagrada Escritura para o latim e cria oficialmente a Vulgata, a base dos estudos da Sagrada Escritura é a Vulgata, de São Jerônimo diretamente. E, assim como outros doutores da Igreja, pós São Jerônimo, sempre usaram a Vulgata como fonte primária para estudos, refutações, suas meditações, orações ou textos da Sagrada Liturgia. São Jerônimo é um santo de proporções inimagináveis pelo trabalho que ele fez de traduzir a Bíblia para o latim e espalhando cada vez mais a palavra de Deus. Da mesma forma, Essa história de, eu vou ler a Bíblia em hebraico para aprender algo assim que não está claro, é algo completamente fora do pensamento católico. é fora do pensamento tradicional. Tradicionalmente não foi assim. Sim, os estudos de hebraico da Sagrada Escritura no início da Igreja, feitos por São Jerônimo, era meramente de ordem linguística. Meramente para traduzir alguma coisa aqui e ali e já seguia. Por quê? Porque toda a tradição católica do início dos primeiros séculos é na base do latim e grego. Sim, e que a tradução de um livro sagrado, ou melhor, do Antigo Testamento, que é uma das grandes partes da Bíblia, nossas Sagradas Escrituras, não é meramente um conhecimento linguístico, mas é também um conhecimento doutrinário. Porque uma pessoa que tem um conhecimento linguístico do hebraico não conseguirá traduzir tão bem quanto São Jerônimo. Por quê? Porque São Jerônimo, um santo, certo? Que conhece a tradição católica, poderia interpretar corretamente o melhor sentido ali expresso. Então não é simplesmente entender ali o sentido do dicionário de cada uma daquelas palavras individuais. É algo interessante porque hoje em dia as pessoas estudam desse modo. Ou seja, antes de ler a patrística, antes de ler tudo isso, aprende hebraico, sai por aí, comprei a Bíblia de Jerusalém, tá tudo certo. Mas, pois é. Não, mas seguimos de qualquer maneira. Uma coisa leva a outra. Nesse sentido, se, por exemplo, como acabou de falar o senhor Matheus Lassan, a inclusão de línguas que não fazem parte da essência do catolicismo, diretamente na sua expressão, especialmente em Roma e no mundo grego, pode levar, de certa maneira, a alguma adulteração doutrinária, igualmente, ou moral, ou de qualquer outra ordem. Nós vemos isso acontecendo na era moderna. Por exemplo, sempre que nós olhamos aos padres da igreja, a todos aqueles, inclusive os mártires, vemos, por exemplo, os primeiros, São Policarpo, vemos diretamente Santo Irineu de Lyon, inclusive um ótimo livro traduzido pelo professor Pucaia, de Santo Hipólito de Roma, que foi discípulo de Santo Irineu. Nós vimos que a primeira parte apologética da Igreja Católica tratou de ter a Sagrada Escritura, a tradição diretamente dos apóstolos, especialmente aqueles que sucederam aos apóstolos em seus cargos episcopais, e também aquilo que diziam os outros bispos, ou seja, o magistério em união com o Papa. Muito bem. Esse sempre foi
E é, tradicionalmente, o jeito católico de defender a fé. A fé se defende com a fé. Ora, se você usa outra coisa que não é a fé para defender a fé, alguma coisa não vai bem. Claro que os métodos humanos são lícitos. A filosofia, por exemplo, que é um auxílio humano, racional, especulativo, que serve como uma ajuda à fé. Mas a fé propriamente se defende com a fé. Ou seja, a pregação dogmática das verdades reveladas por Deus. Porque Deus não é sustentado por ninguém. Deus sustenta a criação, não é sustentado por ninguém. Precisamente. Então como é que a fé divina, divinamente revelada, vai ser sustentada por outra coisa? Por exemplo, qual Sagrada Escritura os católicos apologistas usavam no século I, II e III? Muitos sequer tinham a Sagrada Escritura completa. O que sabiam era pela pregação dos apóstolos e diretamente pela tradição. Pela doutrina e dogmas ensinados pelos apóstolos. Exato. Muitos não tinham todas as cartas de Paulo completas, algumas coisas, evidentemente, tinham em umas igrejas, em outras não, até que se fechou totalmente o cânon bíblico e, no meio tempo, foi uma pura confusão. Então, nem no começo da igreja a coisa foi tão simples assim. E o que sempre defendeu a fé foi a ligação à Igreja Católica, especialmente escutando, naquela época, os bons e legítimos pastores, que era uma época mais excelsa da igreja, coisa que hoje em dia não podemos dizer com tanto orgulho. A gente estava falando dos protestantes aqui, e eles falam como se o cânon bíblico fosse uma coisa simples, assim, tranquilamente revelada, mas houve brigas homéricas ali entre São Jerônimo e Santo Agostinho para definir qual o cânon da Sagrada Escritura, assim. Então, não é simples essa questão, não é nem um pouco simples. E bem, diretamente quando nós chegamos a uma idade mais madura da Igreja Católica, quando se vai desenvolvendo a ação do Espírito Santo no mundo, por exemplo, já na época de São Bento, passando pela Idade Média, a época já de São Gregório Magno, já vemos uma consolidação da Sagrada Escritura, já vemos uma consolidação da Vulgata, especialmente do latim, o canto gregoriano que se desenvolve lindamente em todo o Ocidente, começando diretamente com São Gregório e se espalhando do centro da Europa, Roma, indo até a França e se expandindo cada vez mais e mais e mais. Sim. E nós vemos que o latim é a língua oficial da igreja. Nós vemos que o latim é a nossa língua materna. O católico pode pertencer a qualquer nação, mas antes de qualquer coisa, o católico é romano. Mesmo os de rito oriental. Mesmo o de rito oriental. Apesar que são os que mais dão alguns probleminhas ali, mas o Oriente sendo o Oriente como sempre. Então, acontece que temos um câmbio, uma mudança, uma coisa nova. Eu diria uma coisa revolucionária na igreja que se inicia no século XII, com a conversão de um homem chamado Pedro Afonso, também conhecido como Petrus Alfonsi. Ele era um rabino, doutor nas coisas da sinagoga e se converte ao catolicismo. Só que a conversão dele passa por um processo que até hoje é estudado pela academia, porque ali se iniciou o início do movimento hebraísta, ou pode-se dizer que foi apenas o movimento que teve essa grande colocação, o chamado hebraísmo cristão, ou também o cabalismo cristão. É mesmo? Ou a cabala cristã. Claro que isso são termos da academia que eu estou usando meramente para ilustrar melhor e para que seja a fonte de estudos. Exato. E, uma nota aqui, eu não recomendo esse estudo para todos, novamente a vida intelectual para quem é intelecto. Aqueles que têm dificuldades até mesmo nas coisas básicas da fé não devem se aventurar em campos desconhecidos como este, da qual é uma coisa própria dos sacerdotes, mas em estado de crise que nós estamos, os fiéis católicos devem saber se defender de certas coisas. E não é possível defender a fé se nós não conhecemos também a nossa fé e o lado daqueles que não concordam conosco. Muito bem. A conversão de Pedro Afonso tem algumas notas interessantes. A primeira é que ele adota dentro do catolicismo como converso, em atenção sobre esta palavra, converso, alguns elementos que são próprios do hebreu e do hebraísmo. Ou seja, por que não usar a língua hebraica e tudo aquilo que se refere ao Oriente para converter os povos semitas à fé católica? Ou seja, por que não usar
por exemplo, o Talmud para converter muitos rabinos. Isto é, inclusive, uma das teses do movimento hebraísta que vai se desenvolver por toda a Idade Média. Inclusive, como eu acabei de falar mais cedo, o Pico della Mirandola era um hebraísta. O Pico della Mirandola teve aulas com um rabino muito inteligente da época, que lhe ensinou hebraico e da qual foi a base do seu pensamento um tanto quanto não ortodoxo, para dizer o mínimo, não é mesmo? E, inclusive, isso vai gerar grandes movimentações em toda a Europa. Não somente na Europa, mas isso vai também afetar toda a parte da Arábia e também o norte da África. O caso mais famoso, como consequência do hebraísmo, é o caso de Joaquim de Fiori. Joaquim de Fiori, existem algumas polêmicas se ele era ou não descendente de judeus. Não se sabe precisamente com uma certeza histórica, mas alguns conjecturam que sim. E dentro do pensamento de Joaquim de Fiori existem muitos elementos que nos parecem próximos ao rabinismo, se assim podemos utilizar esta expressão. E dentro do pensamento de Joaquim de Fiori vemos muitas coisas que nos remetem a isso. Além disso, temos muitas conversões de judeus ao longo da Idade Média que acabam adotando elementos do judaísmo dentro do catolicismo. Por exemplo, um caso famoso é o caso de Nicolau de Lira, que diretamente colocou muitas coisas do judaísmo em seus escritos. Roger Bacon tem coisas que devem ser revisadas também. A Abney de Burgos, por exemplo, nós temos Alfonso de Cartagena, que também tem toda essa questão hebraica. Nós vemos outros autores, por exemplo, um dos casos mais absurdos é o do Ioannis Tritemius, ou o João 3 vezes grande, que era um bispo que foi expulso do convento justamente porque estava realizando magia negra. E dessa vez não era calúnia como o Dom Rodrigo faz, realmente estava fazendo magia negra dentro do convento. Rapaz. E ele era um estudante de hebraico e de ciências ocultas, e da qual essa tradição hebraica, católica, cristã, que mistura hebraísmo, catolicismo e todas essas doutrinas cabalistas, vai se desenvolver até ser uma das bases e pilares também da Renascença com Pico della Mirandola. Tudo que eu estou dizendo é um assunto de academia. Qualquer pessoa que é um historiador mínimo de Idade Média sobre as relações entre catolicismo e judaísmo sabe dessas coisas. E aqui isto mostra já uma mudança histórica, porque eu desconheço, gostaria que alguém me provasse, por exemplo, aonde na tradição católica, patrística especialmente nos primeiros séculos, que algum católico vá estudar o hebraico com rabinos para entender melhor a sua fé católica. Eu desconheço casos assim no início da igreja e também no ápice que foi a época de São Bento até a época de São Luís IX. Todo esse período de São Bento até São Luís IX foi o ápice da igreja católica no seu nível material. Em seu nível espiritual foi desde os apóstolos até Constantino. Que depois da morte de Cristo, toda a autoridade da antiga aliança é zerada, anulada e transferida para Pedro, os apóstolos e sucessores dos apóstolos. Toda. Não resta nada com a antiga aliança. Precisamente. Por exemplo, na Sagrada Escritura, todas as vezes que no Antigo Testamento o nome Israel aparece, nos dizem a teologia e também os santos doutores que é uma prefiguração da igreja. Israel como uma prefiguração da igreja. E, por exemplo, no início da igreja, tínhamos casos assim de teólogos, bispos, padres, etc., irem a sinagogas estudarem as sagradas escrituras no hebraico original com essa desculpa. Não vemos esse tipo de coisa. No máximo, alguns tradutores para fins linguísticos e com muitíssima diligência. E olhe lá. Agora, para fins apologéticos, usando o hebraico ou elementos do hebraísmo para converter os próprios judeus à fé católica, isso é uma coisa da modernidade que começa aproximadamente em 1106, que, se não me engano, é a data da conversão de Pedro Afonso, e que isso vai se desenvolver ao longo da Idade Média e
tem a sua maior projeção em Joaquim de Fiore, existe sim a influência do hebraísmo nele, até que se vai a outros casos, até bispos fazendo magia negra. Claro que não necessariamente alguém estudou hebraico para fazer magia negra, não é isso, mas por uma coincidência esse bispo era um dos maiores hebraístas da época. Então. E o maior de todos, sem dúvida, foi o Pico della Mirandola, que era inimigo declarado de Savonarola, porque de Pedro Afonso no século XII até a época de Pico della Mirandola, muita coisa passou e, evidentemente, nós sabemos que a dialética revolucionária avança muito. A adoção desses princípios de hebraísmo dentro do catolicismo é uma coisa que até hoje não está clara nem para católicos nem para judeus. É uma coisa que está sendo estudada, porque aconteceu há quase 1000 anos o início desse processo, e até hoje a academia não tem um consenso certo sobre até onde vai a influência disso dentro do catolicismo, ou também em outras partes. Por exemplo, um dos grandes fundadores do protestantismo, esse sim, que era, se não me engano, Johannes Reuchlin, se não me engano assim se diz o seu nome, era um dos amigos de Lutero e ele se dizia um mestre cabalista cristão. Então. E grande parte do protestantismo foi muito influenciado por isso. John Dee, na Inglaterra, tinha isso, por exemplo, com a Rainha Elizabeth. E isso não só no catolicismo, mas também no protestantismo vai se espalhando. Agora, até que ponto vai esta mudança e este amor ao hebraísmo, essa hebraicofilia que nós vemos dentro do Ocidente, é uma coisa que está sendo estudada especialmente nos últimos 3 séculos, graças à mais fácil comunicação entre judeus e católicos, que hoje em dia estão numa relação, publicamente falando, e na sociedade, muito bem. Vide o que acontece no Vaticano, por exemplo, com Bergoglio. Essa questão como um todo não é simples, não é fácil, isto é meramente um resumo extremamente grosseiro da situação como um todo. E nós falamos disso porque nós queremos o bem do povo judeu, do povo de todas as religiões, porque nós somos católicos, queremos que eles convertam fé católica, queremos o bem deles. Cristo é rei de todos. Exatamente. E todos devem ser católicos, é muito simples. Exatamente. Então, contra qualquer tipo de violência, mas assim, né, queremos o bem deles, nós somos católicos, nossa visão espiritual transcendente é a conversão à fé católica, que para nós é a coisa mais preciosa. Queremos compartilhar com todos os povos. Precisamente. Agora, Sr. Matusalem, um exemplo muito simples, muito visível. Suponhamos que um muçulmano queira converter o povo hindu na Índia, que inclusive existem muitos conflitos na Índia por causa da questão religiosa entre verdade. muçulmanos e hindus. Agora, que situação estranha seria, por exemplo, um muçulmano indo até um templo de Shiva, aprendendo sânscrito e tentando compreender todos os aspectos do hinduísmo, e depois retorne ao Islã dizendo que a melhor forma do Islã converter os membros do hinduísmo seria que, ao mesmo tempo que lessem o Alcorão, lessem também os livros sagrados do hinduísmo e aprendessem coisas culturais e aqui até mesmo mudassem alguns aspectos do Alcorão e do Islã. Rapaz. Bem, dependendo de qual dominação islâmica, não seria muito bem aceito. Acontece que esse processo no catolicismo aconteceu como que no subterrâneo. Isso não foi para o povão, isso foi nas altas esferas intelectuais. Diretamente para doutores e teólogos. Universidades. Universidades, como sempre, sendo a fonte de muita mudança social. E nós vemos que o povo católico nunca chegou a absorver totalmente esta ideia do hebraísmo, mas sempre foi uma coisa um pouco mais elevada para a casta intelectual que, vez ou outra, ou gerava um São Tomás de Aquino, ou gerava bem alguns bispos que faziam alguns rituais estranhos dentro do convento. Agora, sobre esses assuntos, eu não recomendo que os fiéis católicos em geral estudem isto. Como eu disse, a vida intelectual é para quem tem intelecto. Se, caríssimos fiéis católicos, algum dos senhores ainda tem dúvidas sobre questões básicas do catecismo, para que o senhor vai estudar essas coisas? Ora, não faz sentido. Então, não é uma coisa para sair aí pesquisando sem nenhum tipo de prescrição. A igreja não é assim, nós não fazemos aquilo que nós queremos. A igreja tem regras e leis, inclusive um índice de livros proibidos. De qualquer maneira, essa questão está sendo investigada até mesmo pela academia e também por católicos que se interessam por esses assuntos religiosos. É um assunto
que não foi fechado, é um assunto que está sendo investigado. São as bases de estudos mais aprofundados no futuro. Exato. E nós vemos que, inclusive, foi uma das bases da Renascença, o hebraísmo. Interessante. Como, por exemplo, como eu tinha dito, o caso de Savonarola versus o caso do Pico della Mirandola e a influência disso tudo dentro de Florença. Seria bom investigar a influência do hebraísmo cristão dentro, por exemplo, da Sociedade Rosa Cruz, não é? Ah, sim, eles são completamente hebraístas, isso é fato. Não somente isso começa antes ainda na Academia Neoplatônica de Florença. Grande parte do neoplatonismo é influenciado pelos sistemas místicos de esoterismo judaico, especialmente a Cabala e outras coisas nesse sentido, da qual mudaram de forma não muito perspectiva, sem grande visão, sem grande denotação, sem grande exposição, o pensamento de muitas elites intelectuais do Ocidente. Inclusive, por exemplo, nós sabemos que o atual rei da Inglaterra tem conexões um tanto quanto, bem, não públicas, com algumas sociedades secretas que não chegam a ser hebraicas, mas estão ali naquele meio do Oriente Médio. E da mesma forma, na época da Idade Média, isso acontecia nos reinos católicos, especialmente durante a Reconquista. Então, nós temos o caso bem famoso do Raimundo Lúlio, que é apreciado por muitas pessoas no Brasil, inclusive pessoas ligadas ao Olavo de Carvalho, que recomendam Raimundo Lúlio como um ótimo autor católico, que ele se converteu, ou que estudava, ou que era um grande mestre das ciências, das letras. Que é um beato. Que é um beato. Uma beatificação não é infalível. Sempre pode ser revista alguma coisa Pode aqui ser ali. revista alguma coisa. Inclusive, se não me engano, foi Pio IX, se não me engano, não me falha a memória, foi ele que fez. E bem, não é à toa que foi canonizado, não é à toa que foi beatificado na Era Moderna. Na época de São Pio V, eu acho que seria um pouco mais difícil. Rapaz. Ou na época até mesmo de um Leão XII, na época diretamente de Pio VII, as coisas eram um pouco mais duras de passarem. Bento XIV. Pois é. Imagine então, na década de 50, Roma. Muita coisa poderia ter passado ali. E essa situação toda é uma coisa extremamente complexa, mas, em resumo, a situação é: no início da igreja, aquilo que era a fé era defendido com a fé. E não necessitávamos de elementos fora da fé para defender a nossa fé. Ou seja, nós não precisávamos ir estudar, por exemplo, com os romanos, a mitologia romana, para trazê-los à fé católica. Íamos, os católicos, e pregávamos. Nós não necessitávamos ir diretamente aos sacerdotes druidas ou vikings e aprender com eles as suas tradições diretamente, pregando a cruz de Cristo. Muitos se converteram. Quando os jesuítas chegaram no Brasil, eles utilizaram o maracujá, a flor do maracujá, como um simbolismo para representar a Santíssima Trindade, porque é uma flor que tem 3 pétalas e a Santíssima Trindade. Ou seja, esse é o máximo que a igreja utilizava do paganismo para representar, para converter o povo a flor de um maracujá. Agora, ir aprender com cacique, pajé, é complicado. Né? É complicado. E nós não vemos isso como a lei da fé. Isso é um movimento bem sui generis, muito pouco estudado, e da qual, se Deus quiser, vamos produzir certo material sobre isso. Inclusive, não somente dentro do hebraísmo como movimento, mas isso também teve consequências políticas. Por exemplo, se nós vamos ver a questão de Dante dentro da Idade Média, quando ele começa a Renascença e os amigos dos Fedeli de Amore, toda a questão da problemática dele, do Dante, da política, isso foi influenciado pelo hebraísmo, que nós vemos bem.